Olá pessoal, aqui é Nelson Opperman. Eu queria aproveitar e mostrar para vocês qual o diferencial da nossa clínica em relação à minha experiência dentro desses últimos 20 anos em professor internacional, tá? Então, nesse quadro, nesse mapa mundi que nós temos aqui no meu consultório, especificamente ele fica dentro da minha sala de consultas. Os nossos pacientes, quando vêm aqui para fazer a primeira consulta, eles podem ter a oportunidade de visualizar. Cada pontinho desse aqui é um país por onde eu dei aula. Não é um país que eu visitei, é um país onde eu ministrei um curso. Então, cada pontinho vermelho desse, que parece um pontinho do Google Maps, é um local específico onde eu dei uma aula. E são as cidades onde eu estive dando aula. Então, se vocês observarem que desde a Ásia, começando aqui na Coreia do Sul, na região do Vietnã, Filipinas, todo esse sul da Indochina aqui, Tailândia, no Vietnã, eu dei basicamente aulas tanto em Hanoi quanto em Ho Chi Minh, Manila, Seul, na Coreia, no norte da Tailândia, e mais proximamente eu vou estar em Bangkok. Então, essa região toda, eu estive trabalhando com eles. Especificamente no Vietnã, já tem praticamente 18 anos que eu estou lá. Então é uma experiência bastante enriquecedora, porque eles têm uma característica crâniofacial, um biotipo completamente diferente dos pacientes que a gente atende aqui no Brasil, e na sua maioria são pacientes com origem caucasiana, né? Temos bastante aqui em Campinas pacientes com origem coreana e japonesa, em razão da imigração japonesa bem forte na região, e coreana mais recente por causa das fábricas da Samsung, por exemplo, né? Então, o que acontece? Como eu tenho muita experiência com o paciente asiático nessa região, eu tenho a capacidade de entender, especialmente crianças, como funciona a troca dos dentes e como funciona o desenvolvimento craniofacial desse tipo de característica facial, tá? Isso não significa que eles são melhores ou piores, isso significa que eles são diferentes, e a gente tem que respeitar a individualidade. Essa é a razão do SEBOM, de ser uma clínica multidisciplinar e estar com os olhos bem atentos à característica de cada paciente que nos procura, né? Então, uma questão aqui é a região asiática, onde eu tenho uma penetração muito grande com relação à parte educativa, e aprendo demais vendo e ajudando ao tratamento dos pacientes nessa região. Se vocês forem mais aqui à região europeia, aqui na região europeia eu já visitei praticamente quase todos os países da Europa, indo desde da região asiática aqui, né, da região mais oeste da Ásia, desde o Azerbaijão, Ucrânia. Eu tive muita oportunidade de lecionar lá até acontecimento da guerra, infelizmente. A Turquia, o norte aqui da África, com a Argélia, com Marrocos, com o Egito, e por coincidência o Cairo foi a primeira cidade onde eu tive a oportunidade de ministrar as minhas aulas no exterior. Foi a primeira cidade onde eu dei um curso internacional, foi no Cairo. Aqui a região Síria, na Jordânia, e agora entrando mais na região europeia, eu já dei bastante aula na região da Romênia, de Bulgária, Grécia, Itália, muitas aulas na Áustria, especificamente na cidade de Viena, norte da Itália, em Milão, França, Polônia, na Espanha, tá? Essa região toda a gente já teve a oportunidade também de visitar como professor. E ainda ministro aulas. Também dou bastante aula para o pessoal da Rússia, só que eu não tive a oportunidade de ir à Rússia. Eles vêm até mim em Viena. Então eu tenho acesso também aos russos, em razão deles me procurarem quando eu estou em Viena. Então essa é uma questão já de um conhecimento mais para a linha caucásica. Então nós, quando atendemos e ministramos aulas, a gente acaba auxiliando os profissionais a desenvolver plano de tratamento, desenvolver mecânicas específicas para tratar cada caso que eles trazem para a gente como dificuldade do consultório. Então a gente acaba solucionando situações que são extremamente interessantes para o nosso consultório aqui também. Então são experiências sempre enriquecedoras, a gente sempre aprende dando aula, né? Não é apenas uma troca de informação da minha parte, mas eu também aprendo com os nossos alunos, assim funciona. Bom, pessoal, seguindo aqui com a região das Américas, obviamente eu tenho bastante experiência em aulas no Brasil, né? E normalmente a gente dita os nossos cursos aqui em Campinas, trabalhando tanto aqui no meu consultório como cursos em hotel. A gente faz cursos teórico-práticos e a gente trabalha bastante aqui nessa região. Então,
Veja, a gente também ajuda com que os outros profissionais da nossa região, não só de Campinas, mas também do Brasil, muitos me procuram de outros estados que querem conhecer esse conceito que a gente tem da multidisciplinaridade. Eles nos procuram e a gente tem um prazer imenso de transferir os conhecimentos que a gente vai adquirindo. Então, no Brasil, a gente tem bastante alunos aqui, e subindo aí um pouco mais, a gente já trabalhou bastante na América do Sul, na região aqui da Colômbia, do Peru, muitos cursos no Peru e na Colômbia, são os meus países de maior penetração aqui na América do Sul, além do Brasil, mas também já tive a oportunidade de visitar a Venezuela e o Equador. Né? Um pouquinho mais acima, já dei algumas aulas no Panamá, e mais acima, agora, mais recentemente, eu tenho visitado bastante a Guatemala, onde a gente trabalha bastante em parceria com alguns colegas da parte de prótese e também ortodontia, que é a combinação dos conceitos que nós trabalhamos muito, que é o to-go, né? Que é trabalhar com a mescla de prótese com ortodontia, que é o que a gente trabalha mais recentemente no Brasil, um conceito que a gente desenvolveu, né? E um pouquinho mais subindo aqui, mais para a América do Norte, nós vamos chegando aqui no México. Eu já trabalhei bastante, muitas cidades do México, mas minha maior penetração, sem dúvida, na cidade do México, e agora mais recentemente em Guadalajara também tive algumas aulas. E agora, indo aos Estados Unidos, eu já tive a oportunidade de ministrar aula em várias universidades americanas, por exemplo, Loma Linda, na região da Califórnia. Já tive em Pittsburgh com um grupo de alunos grande em Pittsburgh, e também em Denver, também com cursos com alunos. E na região de New Orleans, eu já tive a oportunidade de ministrar aulas para a Sociedade de Pediatria, da Odontologia Pediátrica, onde a gente deu os conceitos de crescimento e desenvolvimento, já tem alguns anos. E, obviamente, na cidade de Chicago, onde eu tenho como se fosse o meu QG, né, meu headquarter, porque lá eu estou como professor na Universidade de Illinois, em Chicago. Eu tenho basicamente dois links acadêmicos. Um é com a Universidade de Illinois, em Chicago, e o outro com a Escola de Estudos de Viena, que tem uma comunicação com a Universidade de Viena na parte odontológica também. Então, basicamente, quando nós estamos fora do consultório, nós não estamos a passeio, né? A gente está ministrando cursos, a gente está trocando informações e trazendo para o consultório os conceitos mais avançados de cada uma dessas regiões. Imagine só o quanto a gente pode trazer de engrandecimento quando eu tenho a oportunidade de trocar informações com profissionais asiáticos, por exemplo, na Coreia do Sul ou Vietnã, que seja, quando eu tenho a oportunidade de interagir com o pessoal na Europa, basicamente em Viena, hoje seria a região onde eu mais visito, que tem profissionais de todos os locais, como eu disse, grupos de russos, por exemplo, e quando estou nos Estados Unidos, eles também têm outras linhas de pesquisas que vão completamente diferentes, né, às vezes até na contramão do pensamento, do que a gente enxerga na Europa ou na Ásia. E quando a gente chega ao nosso consultório com alguns desafios, né, que em muitos casos hoje nos trazem bastante desafios, a gente tem a condição de estudá-los e, a partir de conhecimento, instrumentalização, uso, né, de toda a parte tecnológica que a gente tem aqui no consultório, que é um grande investimento que nós fizemos dentro desses últimos 10 anos, associando todo esse conjunto, a gente consegue dar o melhor para o nosso paciente. Treinar a nossa equipe, treinar os profissionais que estão aqui colaborando comigo, né, para o final entregar o máximo que a gente pode para os nossos pacientes. E assim funciona o CEBOM. O CEBOM é uma clínica multidisciplinar que está bastante dependente no bom sentido da palavra, das minhas viagens, porque lá é que eu extraio o conhecimento que a gente aplica aqui para os nossos queridos pacientes, né? É isso aí. Um grande abraço.